pessoa notória, uma pessoa famosa, esse tema sempre volta à tona para ser discutido. E desta feita não seria diferente. Na semana passada, suicidou-se o megastar, o membro do grupo Nirvana, o Kurt Cobain, que suicidou-se no quintal de sua casa. E logo após esse episódio, isso acabou desdobrando uma grande discussão em cima do suicídio. Nós convidamos, estão conosco, a psicóloga Joana Dark dos Santos, a diretora do Núcleo Servos Maria de Nazaré, a média espírita Shirlene Campos, e também a historiadora Cláudia Guerra, que participa conosco na discussão desse tema. Antes, eu gostaria de lembrar aos telespectadores que este programa foi gravado, bem por isso não será possível atender às solicitações de perguntas via telefone. Bom, o suicídio, eu disse, sempre pessoas notórias e famosas acabam suicidando-se, e isso acaba virando assunto e rendendo debates e discussões. A Folha de São Paulo trouxe uma matéria segundo a qual o Brasil, contrário em outros setores e outros segmentos, no que tange a suicídio, o Brasil não é campeão mundial. O Brasil perde para a Finlândia, perde para a Suíça e perde para outros países. O índice de suicídios do Brasil ainda é muito insignificante. Mas, mesmo assim, mesmo sendo insignificante, é uma ocorrência que preocupa, alarma e cria na sociedade uma inquietação muito grande. Eu gostaria de conhecer a opinião da Shirlene Campos, porque para alguns o suicídio é até uma demonstração de coragem, para outros é uma demonstração de medo. Qual a sua leitura sobre o suicídio, Shirlene? Bom dia. Olha, o suicídio, ele é realmente uma ação muito grave, vista pelo plano terreno e visto pelo plano espiritual. Eu sou espírita e para nós o suicídio é realmente um dos crimes mais graves e mais severamente punido em reencarnações futuras, porque é uma agressão a Deus, é um exemplo muito negativo que se dá, principalmente quando são pessoas notórias. Elas desencadeiam suicídios, às vezes, em séries. É muito comum você observar que determinada pessoa desencarna, se mata de uma forma e logo depois vários tentam imitá-lo. Então, o suicida, ele, ao praticar esse ato, ele está enfraquecendo também pessoas que possuem problemas idênticos ao dele. Então, quando um cai, muitos caem com ele. Então, o suicídio realmente é uma ação muito grave, muito séria, e a gente percebe que com toda a evolução tecnológica, com todo esse avanço que nós temos hoje em dia, o suicídio é muito maior, como você mesmo abordou, Márcio, nos países do primeiro mundo. Por quê? Porque eles já possuem tudo, então vem o desencanto. Eu não tenho mais pelo que lutar, eu não tenho mais ânimo. Isso sem falar naquele suicídio camuflado, que é o suicídio que está acobertado pelo alcoolismo, pelo uso de drogas, pelo sexo desregrado, pela ânsia de velocidade. Todos são suicidas, só que são suicidas que não são taxados como tal. A sociedade os vê, às vezes, como irresponsáveis, ou pessoas desalentadas, ou pessoas depressivas, mas que, na verdade, estão caminhando para o autoextermínio. Já é um processo de autoextermínio. Então, o suicídio realmente é lamentável, sobre qualquer aspecto. Você veja, a pessoa que é inteligente, o ser humano, o rei da criação, ele se mata, ele se autoextermina, ele procura meios para ele acabar com a sua própria saúde, com a sua vida, com o seu equilíbrio físico e psíquico. E os animais em si não se matam. Os animais irracionais, você vê que eles suportam qualquer sofrimento, mesmo acuados, eles não se atiram no abismo. Mesmo acuados, eles avançam em direção ao agressor.
eles não se autoexterminam. E o ser humano, que é inteligente, que deveria se autopreservar de todas as formas, ele se autoaniquila. Joana, qual a sua leitura sobre o suicídio? Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, espectadores. O suicídio é visto dentro da psicologia como um sujeito, um indivíduo, e que está à frente a tamanha dor. Então, dentro da psicologia, a gente vai ver não só o ato em si, onde o sujeito pratica a ação de se matar, mas o que está por trás, o que estaria por trás de toda essa intenção até chegar ao ato. Como a Shirley mesmo disse, a gente vê vários tipos de suicídio, não só o suicídio exitoso, mas esse suicídio em que a pessoa fuma desregradamente, que ela passa a viver de uma forma perigosamente, e também alguns acidentes que são vistos como os acidentes, mas que por trás está um pedido de ajuda. Então é isso que a gente vê, Então, olha, quando a pessoa fala, se comunica, porque de uma forma ou de outra, a pessoa está comunicando um desejo em acabar com a vida. Então a gente vai ver o que está por trás. E o que a gente nota é um sofrimento muito grande, que a gente constata que a pessoa não quer acabar com a vida. O que ela quer, o que ela busca é apenas uma outra vida, uma outra forma de vida. Quer dizer, se ela está vivendo com tamanho sofrimento, o que ela busca através do sofrimento é acabar, através do suicídio, é acabar com esse sofrimento. Então ela não está buscando a morte em si, ela não teria consciência dessa morte como um fim, mas uma possibilidade de acabar com esse sofrimento, tamanha a dor da pessoa. Então a gente vai estar trabalhando com essa questão do sentimento de dor, que é uma dor assim, tremenda, ela não é mais física, é uma dor mental, e tanto assim a pessoa não tem como sair, ela se sente sem saída, não tá. Quando é uma dor física, ela toma um remédio, ela faz um curativo. A dor mental, ela se sente sem saída, não tem para onde ir. E é isso que a gente tenta trabalhar, com a pessoa com tendências e com desejo do suicídio. Então não é a morte em si. A gente tenta buscar, através dessa morte, onde está a atração pela vida. Então, a pessoa está lá com atração pela morte, está buscando a morte, por que a gente tenta ver? Onde está a atração pela vida? E é isso que a gente vai trabalhar com a pessoa, a atração pela vida. Cláudia Guerra. Bom dia, eu queria em primeiro lugar agradecer a produção e parabenizar também pelo tema tão polêmico que é suscitado, que é um desafio para a gente estar refletindo. Em primeiro lugar, eu acho complicado a gente falar em suicídio como algo abstrato e universal, o termo em si fica esvaziado se a gente não contextualizar e historicizar ele. E eu acho que no decorrer do programa nós vamos estar podendo exemplificar, em vários países, em várias culturas diferenciadas, como que esse suicídio se dá. Outra questão que eu acho importante colocar é que o suicídio pode ser abordado por vários saberes. Ele pode ser abordado pelo saber religioso, pelo moral, pela psicologia, pela história, pela biologia. Quer dizer, é todo esse manancial de saberes que pode estar abordando o suicídio. E eu acho muito importante a gente historicizar e contextualizar o suicídio, relativizando o suicídio nos mais variados momentos históricos, de acordo com determinadas culturas, pressões sociais. O suicídio se manifesta também de determinadas formas. Nesse sentido, eu queria também falar um pouquinho sobre a questão estatística. Levantamentos estatísticos são muito falhos. Se nós formos observar o número de óbitos que se levanta por suicídio, eles são camuflados porque a própria família pressiona para que as pessoas não coloquem nos óbitos que a pessoa morreu por causas de suicídio. Então, todas as taxas que a gente tem, os índices que a gente tem a nível estatístico, são subestimados, eles são muito maiores do que realmente se apresentam. O Márcio colocou bem que o Brasil está dentre aquelas taxas pequenas, menos de 10 óbitos por 100 mil habitantes. O Japão, por exemplo, a Finlândia, Cuba, França, Alemanha estão dentre as taxas maiores de 20 a 50 óbitos por 100 mil habitantes, quer dizer, isso é muito alto. E com certeza o índice é maior ainda se nós formos levar em consideração que é camuflado pela família e por pressões sociais a questão do suicídio. Bem, por mais absurda que seja a colocação que eu vou fazer agora, ela é exemplificada. O suicídio pode ser um meio de vida. Eu digo isso baseado exatamente na seguinte situação. A deputada Raquel Cantos, que foi cassada na última terça-feira pelo Congresso Nacional,
ela alardeou e anunciou pelos 4 cantos do país que, se fosse caçada, ela praticaria o suicídio, ela iria se matar. Ela foi internada numa clínica, ela recebeu tratamento, ela saiu da clínica, ela novamente foi ao Congresso, fez novas ameaças. E o mais incrível é que quando ela foi julgada pela Comissão de Justiça da Câmara e que deu o parecer favorável para a cassação, os repórteres foram ouvi-la a respeito se ela iria ou não se matar. E por mais incrível que possa parecer, ela sacou uma resposta que verdadeiramente absurda. Diz que não estava decidida, que ela iria consultar técnicos e psicólogos para depois tomar a sua decisão. Então, afinal de contas, o suicida já é deliberadamente um suicida ou depende circunstancialmente de determinadas condições? Ou pode ser o suicida um meio de vida, Chilene? Olha, na questão que você citou, Márcio, a gente percebe um processo de chantagem emocional. Isso muitas vezes ocorre, a pessoa quer se livrar de uma situação, não tem como, aí fala, não, eu me mato e você fica com a responsabilidade. Ali ela queria que o Congresso inteirinho fosse responsável pela morte dela. Mas o que foi muito bem colocado pela Joana d'Arc, a pessoa realmente, ela está passando por um problema difícil, como o da nossa cara deputada lá, né? Então ela está passando por um problema difícil. Existem muitas soluções, só que a morte não é a solução para nada. A vida é que é a solução. Então a pessoa, se ela acha que não existe uma porta, que não tem um apoio, mas se ela viver, ela vai observar que todas essas situações, aos poucos, elas mesmas vão se diluindo no correr do tempo, porque o tempo é o grande médico, o grande remédio para qualquer situação. Então, a situação que hoje lhe parece irreversível, amanhã é uma situação que ela vai achar até jocosa. As pessoas enfrentam, principalmente no campo afetivo, que o índice grande de jovens na faixa de 15 a 19 anos, a estatística realmente são falhas, mas existe muito no campo afetivo de 15 a 19 anos. Os jovens se matam. Minha Nossa Senhora, quantos grandes amores um jovem dos 15 aos 19 anos ainda não vai ter no decorrer da sua vida? Aliás, no ano passado, 333 jovens nessa faixa que você aludiu, 15 e 19, se mataram. É a estatística maior, né, Cláudia? É nessa faixa etária. Então, quantos amores, esses grandes problemas, aos poucos eles vão se diluindo. Ama hoje, amanhã a situação mudou, já aparece um outro grande amor, depois outro grande amor, até aparecer aquele que realmente é definitivo. Agora, se a pessoa se mata na primeira decepção afetiva, no primeiro problema, conflito que tem dentro de casa, no primeiro obstáculo que se depara diante da vida, ele não só vai deixar de viver uma grande vida, como vai ter uma morte em glória. Chilene, será que existem, acho que, motivações conscientes e motivações inconscientes? Hein? A Joana acho que pode falar disso melhor. Será que essas motivações aparentes são realmente aquelas que fazem com que a pessoa chegue ao ato de suicídio? Uma briga com o namorado, ou a perda de emprego? Ou será que essas motivações são apenas a gota d'água que interagiram já com uma série de conflitos internos, com uma série de pressões sociais? Eu acho que o quadro é mais amplo, né? Esses são apenas alguns dos fatores que influenciam e que levam a pessoa ao suicídio. Bom, antes da resposta da Chilene, nós vamos criar até um suspense, nós vamos para o intervalo rapidinho, na sequência retomamos o Acontece Regional. Um instante só. Muito bem, estamos de volta. Eu pediria até a Cláudia para reformular a sua pergunta para que a Chilene pudesse responder. A questão é a seguinte, será que esses suicídios não têm motivações inconscientes para além daquelas aparências, né? A briga com o namorado, a perda do emprego, elas podem ser mais um dos fatores que levam a pessoa ao suicídio, mas eu tenho a impressão que o quadro é mais complexo, né? Talvez a Joana pudesse falar um pouquinho desses conflitos internos, né, que levam a pessoa ao suicídio. O suicídio inconsciente, que não foi premeditado,
resultado, que não é fruto assim do sofrimento permanente batendo na alma, que vai desgastando a resistência da pessoa, e ela então não vê perspectiva nenhuma no futuro de melhorar aquela situação, então esse suicídio é o que nós chamaríamos de suicídio consciente. A pessoa premedita aquela ação. O inconsciente é aquele que a pessoa é levada por forte emoção, forte impacto emocional. Então ela não pensa, ela não raciocina, ela apenas quer acabar com aquela agonia, com aquela tortura, então ela se mata. Então, em geral, a pessoa que premedita o suicídio é aquele que procura ajuda. Ele procura o psicólogo, ele procura o médico, ele procura amigos, ele procura a religião. Esse é fácil, às vezes, você trabalhar com ele, porque ele vai, aquilo que não tinha valor, ele passa a adquirir novos valores. Ele vai mudando seus conceitos a respeito da própria vida, da conquista, do seu espaço de paz. Porque a pessoa, diante da perda da paz, ela então busca o pior recurso, que às vezes é a morte. Agora, aquele que age de forma intempestiva, esse não dá nem sequer a condição de ajuda. Eu fico pensando na questão quando a Cláudia fala, né, dessas causas, né, que você vê, a gente chama de um desencadeante. Né? Quer dizer, foi porque terminou com a namorada, foi porque houve uma falência na firma. Quer dizer, a gente considera isso apenas como uma causa desencadeante. Por trás de todas essas causas desencadeantes, há todo um comportamento que, se a gente observar, se a gente for fazer uma análise mais profunda, você vai ver que a pessoa já está dando indício. A vida toda ela já deu um indício, né, que ela estaria, né, com essa pessoa. Então, a pergunta do Márcio, será que toda pessoa já é um suicídio em potencial? Né? Aí a gente fica pensando por uma questão. Bom, todo ser humano, ele sempre está uma luta muito grande entre impulsos de vida, né, pulsão de vida e pulsão de morte. Né? A todo momento nós estamos travando, né, essa grande luta. Quer dizer, a pulsão de morte, ela seria agressiva, né, autoagressiva, seria um desânimo, né, não estaria levado à criatividade, não estaria levando a um crescimento. Né? Então, todas as pessoas passam por esse conflito, né, entre pulsão de vida e pulsão de morte. Agora, algumas pessoas vão dizer que estaria com um ego, né, mais fragilizado, um ego mais fragmentado, né, ela não encontraria uma saída, né, frente a todos esses conflitos. Né? Então, a única saída que ela vê seria o suicídio. Né? Mas essa pessoa ela já vai dando indício. Se a gente for ver, né, por essa pessoa, ela já vai te contando, ela está contando, né, o que poderia acontecer. Eu me lembro que, certa feita, assisti um filme chamado Morte ao Vivo. Era um programa de televisão, quer dizer, o filme mostra um programa de televisão na França que era especialista em reproduzir mortes ao vivo, suicídios. Então, o filme com a Romy Schneider era uma suicida que estava anunciando que a qualquer momento ia se matar. Então, a televisão ela centrou todas as atenções em cima dela e assim como outras pessoas para que pudesse reproduzir o clima, o momento exato da pessoa desfechando o ato do suicídio. Então aquilo pareceu até uma situação rigorosamente absurda e coincidentemente, um ano depois de eu ter assistido a esse filme, eu tive o desprazer de presenciar pela televisão a morte ao vivo de um senador norte-americano que desfechou um tiro na boca. Esta cena chocou o mundo. E o fator motivador do seu suicídio foi uma questão ética e uma questão moral, porque ele foi envolvido na imprensa com vários escândalos, ele havia recebido dinheiro, ele era um parlamentar corrupto e não suportou a denúncia de toda essa situação e o desfecho disso foi exatamente o suicídio. Eu fico até imaginando se a moda pegasse os membros da CPI. Né? Então, eu perguntaria a Shirlene o aspecto da motivação, porque antes nós tínhamos até uma motivação que chamaríamos uma motivação ética e moral. E hoje nós temos uma motivação existencial,
que é exatamente o aspecto que cercou a morte desse mega-star do Nirvana. Ele estava tomado por droga, quer dizer, estava num outro mundo, estava numa fase transcendental e quando acordou, quando caiu na realidade, veio um quadro depressivo. Queria que você falasse um pouquinho. A pessoa, em geral, ela acha que a morte é uma libertação. Mas a morte não é libertação, é um agravante para os problemas. Espiritualmente, ela não vai ficar bem, porque todas as religiões realmente já expõem isso num processo de ajudar aos semelhantes. Ele não se liberta daquele problema, além de criar uma série de outros problemas familiares, com pessoas que o amavam e que estavam envolvidos naquela situação. Muitos não chegam nem a saber por quê, passam uma existência inteirinha naquele grande dilema, naquela grande dúvida, por quê? Por que aconteceu isso? Então, existe realmente saídas para todas as situações. A Romy Schneider, que você citou, ela inclusive foi suicida, ela se matou, né? Depois, ela perdeu um filho, não suportou a morte violenta do filho e veio a se matar posteriormente. Mas o suicídio, em nenhuma situação, é solução. Não é para um problema, por exemplo, de alguém que perde o respeito. Esse homem que você citou, Márcio, ele perdeu o respeito. Ele sabia tudo aquilo que ele era, que na verdade, quem é que não se conhece? Ele sabia o que ele era. Agora, assim que as pessoas passaram a saber o que ele era, perdeu o respeito da coletividade de todos os povos, ele então passou a não ver mais razão para ele viver, porque as razões para ele viver estavam em bases falsas, porque na verdade ele não era aquilo que ele aparentava, ele era o que era, só que ele não queria assumir. Então ele fez uma apresentação dramática para falar, realmente eu fiz tudo isso, sou tudo isso, mas eu não aceito que me julguem dessa forma, e deu mais um triste espetáculo. Em vez de assumir a responsabilidade dos seus erros, ele ainda covardemente fugiu deles. Jonathan. Quando a Shirlene fala, né, que ele não se conhecia, eu fico aqui lembrando da mitologia. Quando a gente vê o mito de Narciso, né, você pensar, bom, Narciso se mata. Dentro da mitologia, né, foi um dos personagens que se mata. Por quê? À medida que Narciso se via, né, nas águas, se enamorou, né, só que ele não suportou o conhecimento dele mesmo. Né? Então esse é o grande perigo, às vezes a gente está trabalhando, né, dentro da clínica com algumas pessoas, e um grande perigo, né, que a gente corre, né, da pessoa ao se conhecer, porque antes ela imaginava que se conhecia, mas ela não se conhecia. Né? Então, à medida que a pessoa vai se conhecendo e tem essa estrutura, né, fortalecida, ela pode seguir a vida. Shirlene, será que não seria possível também a gente relativizar a própria religião? Por exemplo, a igreja primitiva, pelas poucas leituras que eu tenho, ela inclusive estimulava o suicídio através do martírio. Por quê? Com aquela concepção de que você chegaria ao reino dos céus mais rapidamente, aquela visão paradisíaca, né, de que o reino dos céus não teria todos esses conflitos, esses problemas terrenos, né? E a partir do século IV, mais ou menos, Santo Agostinho é que coloca que o suicídio passa a ser subversão. Tanto que, historicamente, o suicídio, ele é bastante castigado das mais variadas formas, né? Em alguns momentos históricos você resgata os bens daquele que suicidou, em alguns outros momentos você enterra a pessoa tirando as suas mãos e enterrando as mãos separadamente, com medo de que essa pessoa volte, a sua alma volte e ela venha a se vingar, né? Em alguns outros momentos, quer dizer, historicamente a gente vê que é muito interessante analisar o suicídio, né? Que ele se manifesta de formas muito diferentes. Então eu também me pergunto, será que a religião, nesse prisma de que o pós-morte, o além-vida, não seria mais interessante do que a vida terrena? E seria uma forma até de incentivar o suicídio nessa perspectiva? Aquele que tem realmente uma crença ou tem um ideal, mesmo que esse ideal não esteja baseado numa religião, que tem uma motivação para viver, dificilmente ele se suicida. Ele luta, ele enfrenta, ele tem garra. Então você vê que antigamente